Um dia, tudo será memória. As pessoas que andam naquela rua, as gentis, as sábias, as más, todas terão memória. O mendigo que passa sem o cão, o ginasta, a mãe, o bobo, o cético, a turista, Deus, inclusive, regendo o fim das coisas memoráveis, também será memória. Deus e os pardais, os grandes esqueletos do Museu Britânico e todo sofrimento serão memória. Eu, sentado aqui, serei só esses versos que dizem haver um eu sentado aqui. Meu nome é Matheus Fernandes, eu sou historiador de formação e sou mestrando em Planejamento e Análise de Política Pública aqui na Unesp. Hoje, juntos, nós vamos fazer um passeio pela história urbana de Franca, contando um pouquinho da história de algumas edificações tombadas e preservadas aqui na cidade, e vocês vão ver, tem muita história interessante, muitas personalidades que passaram aqui na cidade e que às vezes, quando a gente passa do lado desses edifícios, a gente nem se dá conta. Então, acompanha com a gente que vocês vão ver, é bem interessante. O primeiro desses patrimônios é a estação de tratamento e as fossas sépticas em Hof. Foram construídas pelo Antônio Barbosa Filho, ou também conhecido como Barbosinha. Barbosinha, depois de ganhar as eleições em 1936, percebeu que Franca tinha uma carência em termos de distribuição de água e de tratamento de esgoto. E aí, para isso, ele decidiu então criar um sistema um pouco mais robusto. E esse sistema mais robusto para poder levar água para esses bairros mais carentes do município. Acontece que a prefeitura não tinha recursos à época para poder fazer uma obra desse tamanho. E aí então o Barbosinha fez uma solicitação junto ao governo do estado para que o governo do estado financiasse essa obra. Foi então em 24 de fevereiro de 1937 que o governo do estado liberou esse recurso. E liberou esse recurso para então poder construir uma estação de tratamento que desse condição de tratar e fornecer água para um volume maior de pessoas. E a empresa contratada pela prefeitura foi a Companhia Geral de Obras e Construção S.A., também conhecida como Geobra aqui na literatura. Então, se você estiver procurando aqui nos livros de história de Franca, com certeza você vai ver uma menção à Geobra. A obra iniciou em 21 de março de 1937 e foi concluída em outubro de 1939, tendo, a partir daquele momento, então, um sistema de água que era revolucionário para a época. E só para vocês terem noção, esse sistema funcionou de 39 até 1957. E, assim, várias pessoas tiveram contato com esse sistema para entender como é que ele funcionava. E aí, para explicar para vocês um pouquinho do procedimento, eu não sou da área, mas, enfim, acho que fica mais interessante a gente visualizar dessa forma. Como é que funcionava? Era um processo de decantação simples, onde o esgoto chegava através de um poço de visita. Do poço de visita, essa água ia para 2 caixas de areia, com 2 câmaras do tipo in-hof, né? 2 câmaras de canto de gestoras. Essas câmaras faziam a divisão, né? Faziam a separação do lodo e da água. E também já aproveitavam para que os gases saíssem no processo. Esse lodo era levado para o leito de passagem. E do leito de passagem ele ficava lá até poder ser reutilizado e depois transformado em adubo para a agricultura na cidade. E a água já saía tratada. Esse é um dos tratamentos assim, mais modernos que tinha para a época. É um tratamento de esgoto que virou referência e que a gente pode dizer que foi o pontapé inicial para Franca se tornar a referência que ela se tornou em termos de gestão hídrica, né? Fornecimento de água e de tratamento de esgoto. Esse é um dos marcos. Por quê? Porque nós estamos falando lá de 1936, 1937, quando isso se inicia. E esse sistema construído em 1936 virou referência até 57. Então a gente entende por que aqui tinham pessoas sempre envolvidas com esse processo de reflexão e de aprimoramento mesmo do sistema de água da cidade. Tudo isso faz com que seja necessário preservar a estação de tratamento e as fossas sépticas. Porque, se hoje Franca é uma referência no tratamento de água, ela é por algum motivo. E esse é um dos motivos. Então é um elemento que constitui a história da cidade. Então a preservação é mais do que necessária. Ambas foram tombadas pela Lei Complementar número 9, de 26 de novembro de 1996, tá certo? Ou seja, então tanto a estação de tratamento quanto as fossas sépticas. E se você quiser fazer uma visita, elas ficam ali na rua Couto Magalhães com a Avenida Alonso e Alonso, tá certo? Vale a pena fazer uma visita e vale a pena entender da onde começou essa história bonita que Franca tem com a gestão hídrica na cidade. O segundo patrimônio que a gente vai contar
é da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Todo mundo que visitou ou passou por Franca em algum momento já teve contato com esse prédio. Quem mora, então, sabe exatamente tudo que aconteceu com ele, né? Aqui em Franca tem uma relação afetiva com a história da Estrada de Ferro e tem uma relação afetiva até porque tem tudo a ver com a história do café, que é um dos elementos mais importantes para a construção e constituição de Franca, né? Fazer com que Franca se tornasse o que Franca é hoje. E as estradas de ferro, né, da Companhia Mogiana, elas têm uma importância, primeiro porque elas trazem a modernização, elas são sinônimo da modernização no final do século XIX. E em segundo lugar, porque as estradas de ferro permitem que o café possa ser interiorizado em São Paulo. Ou seja, porque ela garante um escoamento dessa produção de café de uma forma muito mais célere, muito mais rápida. E isso favorece muito o mercado do café, né? Então, assim, não é à toa que aqui a nossa região de Franca vinha se consolidar como uma região importante para o café. E muito importante. O primeiro trecho da linha inaugurada foi em 1875 e ele ligou Campinas a Jaguariúna. 3 anos mais tarde, em 1878, ia fazer uma conexão com Casa Branca. Depois, posteriormente, Ribeirão Preto, em 1883. E na sequência, em Franca, a linha chegaria aqui no dia 5 de abril de 1887, quer dizer, 4 anos depois de inaugurada a estação em Ribeirão Preto. Mas os serviços só iam começar a funcionar mesmo lá em 11 de abril. Então, quer dizer, foram 6 dias aí para inaugurar e começar a ter trens, né, funcionando. E aí o interessante é que aqui você tinha tanto os vagões de carga para poder levar as mercadorias, também como vagão de passageiro, o que favorecia, porque também era um sistema de locomoção para outras cidades e não só de escoamento de produção, o que fazia com que também fosse um canal, um caminho de intercâmbio, de receber visitantes, de fazer com que as pessoas pudessem viajar através de um outro caminho, de um caminho muito mais célere, muito mais fácil, né, muito mais cômodo, inclusive. Na época, Franca tinha 7.000 habitantes. E para vocês terem a dimensão da importância que teve a chegada da estrada de ferro na cidade, eu quero destacar 3 motivos que a gente visualiza com tranquilidade quais são os impactos mais profundos que a Mogiana deixou na cidade e que deixa até hoje. O primeiro tem a ver com uma questão econômica. Então, quer dizer, colocou Franca no circuito do café, tanto do ponto de vista do mercado, de integrar a linha de escoamento dessa produção do café, como eu já havia dito, tanto como por ter essa estrutura de deslocamento de mercadoria, de transporte de mercadoria, você acaba tendo também uma necessidade ou até um interesse em aumentar a produção. Então, isso é uma coisa que é visível. A produção do café começa a aumentar e começa a crescer, porque você tem uma estrutura que permite isso. Permite a venda, permite o translado e a logística dessa produção. A segunda questão, que eu acho que é fundamental, tem a ver com uma questão populacional. Tanto porque com o fim da escravidão em 1888, você tem uma demanda por trabalho e os negros já estavam na região e começam a se deslocar em maiores quantidades para cá. Você tem uma chegada de imigrantes italianos e sírios que também vêm para a cidade. E o que acontece? O terceiro momento, que é um momento inevitável, é um momento de expansão urbana, né? De acomodação dessa população que estava chegando. E por que eu digo que a estação tem um papel importante? Porque esses imigrantes, essa população toda que estava chegando, ela começou a se estabelecer ali ao entorno do prédio da Mogiana. Para vocês terem uma noção, quando foi erguido o prédio da Mogiana, da estação, só existiam 2 casas. Era a casa do Antônio Nicásio e do Simão Caleiro. Ali era um deserto em torno da Mogiana, um deserto. E conforme o café foi se desenvolvendo e conforme foi havendo uma demanda por trabalho e esses imigrantes foram chegando, as pessoas foram se instalando ali. E ali desenvolveu um potencial econômico relevante. Por quê? Porque dos grandes atacadistas às pequenas lojinhas, das manufaturas dos imigrantes e uma série de outros serviços que foram se acomodando ali. Para vocês terem uma noção, em dados, assim, só para ficar claro, dos 4 loteamentos que Franca teve na década de 20, 3 deles aconteceram na estação. A Vila Chico Júlio, a Vila Nicásio e a Vila Santos Dumont. Ou seja, 75% dos novos marcos, dos limites urbanos que Franca estava construindo, aconteceram em torno da estação. Então fica muito evidente a importância que ela teve econômica, uma importância social, uma importância cultural e uma importância até para a acomodação urbana da cidade. Quanto à arquitetura do prédio, eu acho que cabe dizer
que ela era um reflexo do seu tempo, né? A gente consegue visualizar um estilo europeu, né, industrial, construído em alvenaria, onde o arranjo dos tijolos fica muito visível, é muito evidente, e as plataformas eram feitas quase sempre em madeira ou ferro, que também demonstrava uma simplicidade, mas ao mesmo tempo não deixava de ter beleza, de ter qualidade naquela montagem, naquela estrutura arquitetônica, né? O prédio só teria adquirido, no entanto, as feições que a gente conhece a partir de 1939. Foi a última reforma que deixou ele do jeitinho que ele está hoje. Essa reforma veio para trazer ares um pouco mais modernos para ele. E num estilo arquitetônico chamado Art Nouveau, que é característico por usar as formas orgânicas e ao mesmo tempo por deixar bem evidentes os pedaços regulares de vidro, ou então deixar visíveis as estruturas em ferro, né? Deixar bem expostas. Em 15 de fevereiro de 1977, sairia então o último trem de passageiros da plataforma da Mogiana. Em 1980, 3 anos depois, nós assistiríamos a partida do último trem de carga. E 8 anos mais tarde, em 1988, esses trilhos seriam removidos da cidade, né, estariam sendo retirados e foram todos levados para a linha do Vale do Bom Jesus, em Pedregulho. O edifício foi tombado em 11 de agosto de 1997, através do decreto número 7.420, do então prefeito Gilmar Dominici. Desde o fechamento, o prédio encontra-se totalmente inutilizado. A bem da verdade é que todo aquele prédio só é utilizado para o guichê de uma empresa de ônibus, e aquilo tudo, todas aquelas salas ficam ociosas. A gente já ouviu que precisava ou que existia uma proposta de transformar o prédio em um centro cultural ou até em uma subprefeitura, mas nenhuma delas foi para frente. Nós precisamos ter condição de preservar aquilo, mas o patrimônio não precisa ser uma coisa engessada, parada e que não faz sentido com a vida das pessoas. Precisa ter relação com a vida das pessoas. E ter relação com a vida das pessoas tem tudo a ver com dar uma nova finalidade, uma nova atribuição. Claro, respeitando a estética, respeitando todo o conjunto de fatores que faz com que ele seja um patrimônio histórico. Tomara que o prédio da Mogiana seja utilizado de uma forma que faça sentido para as francanas e para os francanos. Porque do jeito que está, a tendência é que em alguns anos ele seja desconfigurado ou até possa ter algum problema na sua estrutura e tenha que vir ao chão. O terceiro patrimônio que a gente vai falar é o Colégio Champagnat. É um velho conhecido de todo mundo que também passou por Franca, né? A gente tem ali o uso dele de uma repartição pública, mas poucas pessoas sabem a história, sabem exatamente o que aconteceu com o Colégio Champagnat. E para contar o que aconteceu, eu vou precisar voltar um pouquinho no tempo, né? Vou ter que primeiro começar lá no século XIX, em 1817, e para falar do Marcelino Champagnat. Marcelino Champagnat tinha a vontade de construir uma instituição educacional que desse uma formação de qualidade, uma formação cristã, católica de muita qualidade. E aí então surgiram os maristas. Os maristas são um grupo, né, que surgiu na França e de lá para cá começaram a se distribuir em todo o mundo, criando várias instituições educacionais para que houvesse então uma formação voltada e alinhada com esses princípios. E por que então marista? O nome marista vem justamente da devoção que eles têm com a Virgem Maria. E aí trazendo para Franca, né, aproximando isso da nossa realidade. E aí então eu falei de lá de 1817, mas em Franca a coisa vai começar a acontecer lá em 1902, que é quando os irmãos maristas vêm para o Brasil, chegam a Franca, e chegando em Franca eles querem instalar aqui uma unidade dessa instituição educacional. Só que não existia um edifício que tivesse aqui no centro condição de comportar isso. E aí o Monsenhor Rosa, que era um pároco, né, da Igreja Matriz, que se envolveu muito com a política, daqui a pouco eu comento um pouquinho da história dele, cedeu a sua chácara, né, que estava localizada lá na estação, para que esse colégio pudesse ser instalado. E o colégio lá funcionou por algum tempo. Mas ele teve que sair de lá justamente por conta lá em meados de 1912, por conta de uma epidemia de varíola que a cidade enfrentou. E essa epidemia de varíola fez com que aquele edifício precisasse ser usado para acomodar os enfermos. Então, assim, os irmãos maristas perderam essa estrutura. Mas falando, quem seria então esse Monsenhor Rosa, que tem nome de rua e que a gente tanto escuta por aí?
só para não perder, né? O Monsenhor Rosa era um pároco da Igreja Matriz, né? Ele era um cara que se envolveu muito com a política, que participou muito da política local, foi uma figura de destaque do Partido Conservador aqui e também foi membro fundador do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. A gente tem o IHGB Nacional e também tem uma sede do IHGB em São Paulo. E ele foi um dos membros fundadores. Então ele sempre se envolveu muito com essa questão do registro, da importância da história, mas sempre sob uma perspectiva católica. O colégio ficou nas dependências do Monsenhor Rosa até 1912, tendo que então ser transferido. Foi aí então que a direção do colégio fez uma opção de transferir esse colégio para um novo endereço. E esse novo endereço então escolhido ficava na rua Capitão Canuto. Hoje a gente chama de Avenida Champagnat, porque a cidade tomou outras proporções. Quando os irmãos maristas escolheram aquele lugar, eles escolheram porque ali já existia uma estrutura básica. Um colégio que estava em funcionamento, né, que era o colégio do culto às letras, que funcionou lá, perdão, e o colégio que era do César Augusto e do Gaspar da Silva, e também o colégio do professor Chiquinho. Ambos funcionaram lá. E aí a estrutura estava meio que pronta, eles chegaram, se instalaram e começaram a construir então. Anexaram uma nova gleba de terras para o terreno e começaram a construir o prédio com uma dimensão maior, até porque como ele funcionava como internato, semi-internato e externato, precisava de uma série de salas que não fossem só salas de aula, para acomodar esses alunos que eram de outra cidade e assim por diante, né? O mais interessante é que 100 anos depois da fundação dos maristas, o colégio viria a ser fundado aqui em Franca. 1917, 5 anos depois do início da construção do edifício, começou a funcionar. E ele começou a funcionar com uma estrutura bem interessante, assim. Eram 2.500 metros quadrados de área construída e aproximadamente 41 mil metros quadrados em todo o terreno. Então o terreno dispunha de várias salas, das salas, como eu disse, de internato, semi-internato e externato, de quadras, de várias modalidades esportivas. Era de fato uma estrutura pensada e com muita qualidade para oferecer uma educação de qualidade, mas uma estrutura ampla, assim, diversa em todos os sentidos, para dar uma formação também muito diversificada e muito completa para esses alunos que fossem estudar lá, né? Em 1949, um projeto construído e executado pelo engenheiro Paulo Rocha Freitas e pelo construtor Antônio Silva Lima foi a modificação que deu o contorno que a gente conhece hoje em dia no prédio. Então, quando a gente visita, essa é a cara que ele tem. Foi uma modificação que aconteceu lá em 1949. O colégio funcionou por aproximadamente 54 anos, né? Então, quer dizer, de 1917 até 1971, quando então eles encerrariam as atividades e os maristas sairiam daqui, né? Encerrariam as atividades aqui na cidade também. Até hoje, as dependências do colégio têm N utilidades. O Arquivo Histórico Municipal Capitão Antônio Hipólito Pinheiro, o FUSOL, o Observatório de Astronomia e o Museu Interativo de Ciências. Hoje a gente percebe que ele ainda tem muita utilidade, muitos usos colocados no prédio e que fazem com que o prédio faça sentido para a vida do cidadão e da cidadã francana, né? E para encerrar, para mostrar, atestar a importância em termos de patrimônio, o Colégio Champagnat foi tombado em 11 de agosto de 1997, através do decreto número 7.420 do então prefeito Gilmar Dominici. Desde então, ele é patrimônio histórico de Franca, justamente por todos esses elementos que eu trouxe e por toda a importância que ele teve também para a construção da história da cidade. O quarto patrimônio me chama a atenção especialmente, porque eu tenho uma história com ele, para além da história que ele tem. É o Museu Histórico Municipal José Chachire, lugar onde eu trabalhei enquanto eu fazia graduação e lugar onde eu desenvolvi esse meu interesse e a minha vontade pela pesquisa e pela história. Então, aqui tem um apego sentimental com esse lugar, para além de tudo. Mas para entender a história, eu preciso voltar lá no finalzinho do século XIX. Então, em 1896, o edifício foi construído, foi projetado por um arquiteto francês chamado Victor Dubugras. E foi construído num momento recente da proclamação da República e através de a gente percebe que ele faz parte de um momento onde o Estado brasileiro precisava se afirmar, se colocar como autoridade. E para isso ele precisava se fazer presente nos municípios. Então ele é um prédio construído numa onda de construção de edifícios que virariam repartições públicas. Essa é o início da história do edifício que hoje ocupa o museu da cidade.
Inicialmente, ele foi projetado para desempenhar o papel de cadeia pública e tem um estilo arquitetônico que a gente chama de eclético, que é um estilo bem característico, né, predominante dessa passagem do século XIX para o século XX. O estilo eclético, ele leva esse nome porque ele combina elementos da arquitetura clássica, neoclássica, medieval e renascentista. Então ele é um eclético mesmo, ele é um sincretismo de uma série de outros estilos colocados num mesmo edifício. Durante 17 anos, quer dizer, de 1896 até 1913, o prédio desempenhou esse papel de cadeia pública e também recebeu o Fórum Francano. Em 1913, o prédio ia mudar então a sua finalidade, seu uso. E aí então a prefeitura viria a funcionar aqui no prédio. Seria inaugurado então o Paço Municipal Rui Barbosa, que funcionou aqui até ser inaugurado o Paço Municipal que a gente conhece na Avenida Presidente Vargas. O interessante é que, em concomitância, né, em paralelo a isso, enquanto o Paço Municipal funcionava aqui, também existia um movimento para se preservar a história da cidade, para criar uma instituição que pudesse reservar e guardar todos esses documentos, esse mobiliário, enfim, todas essas coisas de época que fariam sentido daqui a alguns anos, para que a gente registrasse os processos que Franca passava. A primeira sede foi inaugurada aqui do lado, na rua Dr. Júlio Cardoso, e ela foi inaugurada no dia 9 de março de 1959. Funcionou lá até que o museu pudesse ser transferido para o prédio atual, que é o prédio que eu disse, construído pelo Victor Dubugrá, onde então, na época, funcionava o Paço Municipal. A transferência aconteceu no dia 28 de novembro de 1970. Pouco tempo depois, né, em 1976, quer dizer, 4 anos depois da morte de José Chachir, que aconteceu em 72, foi um grande historiador, uma importante personalidade na cidade, que deixou muitos registros e muitos relatos. Boa parte dos historiadores hoje ainda se orientam pela produção acadêmica que ele deixou. Por ser esse grande entusiasta da história e esse grande defensor da memória, o museu então seria batizado de Museu Histórico Municipal José Chachir. Até hoje, o museu segue muito ativo. O museu publica anualmente um livro, que é produto da Semana de Museus de Franca, com relatos e artigos sobre a história de Franca e região. Então, mostrando que tem uma importância ainda em se relatar e se escrever história de municípios como Franca, né, de cidades médias e de municípios menores ainda que compõem a nossa região. O acervo do museu hoje conta com pouco mais de 4.000 peças, que vão desde os documentos históricos, que contam desde a Estrada dos Goiáses até os jornais atuais, né, que são todos os jornais, são registrados, catalogados aqui, para que pesquisadores possam ter acesso. Existem fotografias de época, indumentárias, material etnográfico dos caiapós que habitaram aqui na nossa região e aqui em Franca. Enfim, tem uma imensidão de documentos que mostra também a importância, para além de toda essa história, né, desde a importância da história que reside no prédio, até a história que tem dentro do museu, propriamente dito, e até a história que o museu permite ser acessada através dele enquanto instituição. Então, é um patrimônio que tem muita importância, né? O edifício, que foi projetado pelo Dubugrá, foi tombado pelo mesmo decreto no dia 11 de agosto de 1997, o decreto de número 7.420, pelo então prefeito Gilmar Dominici. Por essas e outras que a gente entende a importância do museu. Quer dizer, ele tem uma importância porque o edifício onde ele está instalado tem história. É um edifício que data do século XIX, um dos edifícios mais antigos de Franca. O segundo ponto é porque o museu tem uma importância em termos de ser um momento histórico onde a prefeitura, onde as autoridades reconheceram a necessidade de se preservar a memória. E, mais do que isso, de se criar uma instituição para preservar a memória. E o terceiro é porque, enquanto instituição que preserva a memória, o museu serve como um canal, como um espaço onde pesquisadores, historiadores e até interessados em história de maneira geral possam ter contato com documentos de época, possam pesquisar e possam se aprofundar. Aqui ainda existe um projeto que aconteceu há alguns anos de catalogação de árvore genealógica. Isso pode ser acessado no museu e isso faz também com que muitas outras pessoas interessadas na história mesmo da família venham acessar o museu e venham buscar o museu, venham buscar no museu, né, um espaço para poder se inteirar mais sobre a sua própria história. Então, é isso, são 3 elementos que fazem do museu um espaço de muita relevância para a cidade e que tem total conexão com a vida e com a história do francano e da francana. Total conexão, com inclusive o que Franca foi e é até hoje. O quinto patrimônio é um cartão postal de Franca. Acho que todo mundo já ouviu falar no relógio do sol, né?
Mas para entender a história do relógio do Sol, eu vou ter que voltar um pouquinho, lá no século XIX. O relógio do Sol foi construído pelo Frei Germano de Annecy. Frei Germano de Annecy era um capuchinho ligado aos franciscanos que passou muito tempo aqui no Brasil, viveu muito tempo no Brasil. E só em Franca ele viveu quase 10 anos. Ele veio para, justamente nasceu na França, em Alto Savoia, e veio para cá para poder propagar, né, seus princípios de fé, enfim. Ele era um franciscano que veio trazer a palavra dos franciscanos para o Brasil. E aqui, só em Franca, ele ficou por 10 anos. E aí, durante o período que ele estava aqui, entre 1886 e 1887, ele construiu o relógio do Sol. O relógio do Sol, para quem não conhece, é um relógio que permite ver a hora só através da posição do Sol. Então ele tem alguns marcadores e a sombra nesses marcadores indica a hora. Era uma coisa muito interessante para a época, se for pensar que ele foi construído no finalzinho do 19, né? Então foi antes ainda da proclamação da República e antes da abolição da escravidão. Então assim, tem bastante tempo já. O mais interessante é que toda essa construção foi financiada pela população local. Ele foi juntando, arrecadando dinheiro com todos os cidadãos, assim, um pouquinho de cada um, para poder construir esse relógio. E o relógio virou um marco, um cartão postal, pela beleza, pela importância histórica, e mais do que isso, também porque ele está num lugar muito estratégico, né? Ele fica na Praça Central, de frente com a Igreja Matriz. Então, assim, todo mundo que transitava ali tinha facilidade e fazia uso daquele relógio na época, né? Então, ele fazia muito sentido. O relógio recentemente sofreu uma avaria em 2017, né? Depois de um forte temporal. A chuva derrubou o relógio foi recolhido, ficou um tempo, porque precisava encontrar uma empresa especializada na restauração. A gente sabe que quando a gente está tratando com patrimônio histórico, o restaurar não é uma coisa simples. E aí ele ficou em processo de restauração até novembro de 2019, quando ele foi reinaugurado e foi reinstalado na praça. E até hoje, né, desde então, ele segue lá na praça. Quem quiser conhecer, fazer uma visita, vale a pena. É um cartão postal e não é à toa. O relógio do Sol é um caso raro, assim, de tombamento em duas esferas, né? Então, quer dizer, ele é tombado pelo Condefá estadual e ele também é tombado pelo Condefá municipal. Pra gente perceber, assim, ter dimensão que ele não tem só uma importância para Franca, mas ele tem uma importância para o estado de São Paulo e até para o Brasil. Pô, a gente está falando de um franciscano que nasceu na França, que veio para o Brasil, morou em Franca e durante esse período, né, ele também foi professor de matemática, professor de física, então ele tinha uma relação com as exatas e durante esse período ele deixou esse legado para a cidade. O relógio está tombado desde 15 de novembro de 1999, através do decreto municipal 7.688, também pelo então prefeito Gilmar Dominici. O sexto patrimônio, também conhecido do Francano e da Francana, é a Escola Estadual Coronel Martins. Uma escola muito bonita, bem localizada e que, além de uma importância arquitetônica, tem uma importância estratégica. Tanto da onde ela foi construída, da onde ela se estabeleceu pela primeira vez, como no lugar onde ela está estabelecida hoje. Para a gente entender, antes de eu falar da história da escola propriamente, eu preciso contar um pouquinho, de forma breve, a história do Coronel Martins. Coronel Martins foi um fazendeiro francano e foi um político local também, um cara que se envolveu bastante com a política na cidade. Foi vereador e foi presidente da Câmara. Então ele sempre teve uma relação direta com a cidade, assim, do ponto de vista institucional. E a escola vai levar o nome dele justamente porque foi a Câmara quem cedeu o terreno para a construção do primeiro edifício da escola. Mas aí, já falando sobre a escola em si, quer dizer, o Condefá diz que a escola foi criada, na verdade, no dia 30 de abril de 1904, mas ela só teve as atividades iniciadas no dia 3 de maio de 1905. O terreno, como eu já disse, foi doado pela Câmara Municipal e ele funcionava, a escola, o grupo escolar, né, que na época chamava Grupo Escolar Coronel Martins, funcionava ali onde hoje é o prédio dos Correios, de frente com o terminal, bem ali no centro. O que acontece? O prédio foi, com a saída da escola, né, que aconteceu em 1929, o prédio foi demolido, recebeu uma nova edificação, o terreno recebeu uma nova edificação, que é o edifício dos Correios, e em 1929 o prédio foi construído para abrigar, foi entregue para abrigar a escola numa nova sede, que é onde a gente conhece, aqui no centro, de frente com a Casa do Cariolá. O mais interessante desse processo é entender o seguinte: o Coronel Martins faz parte do primeiro plano pedagógico do Estado. Por quê?
Como a proclamação da República aconteceu em 1889, e aí o início das atividades do colégio lá em 1905, o Estado brasileiro, como eu já disse lá anteriormente, que tinha uma necessidade de se fazer presente e de ter repartições públicas e até ter serviços públicos dentro dessa perspectiva de república, foi colocada uma necessidade de se espalhar de instituições educacionais pelo Estado, para que o Estado pudesse fornecer à população um caminho onde ela pudesse adquirir conhecimento, adquirir educação formal. Então, faz parte de um conjunto de escolas que foram inauguradas, tanto na capital como no Estado. E o interessante é que o autor desse projeto é um arquiteto muito importante, assim, muito relevante para a história do Brasil e principalmente de São Paulo. É o Ramos de Azevedo. O Ramos de Azevedo é o mesmo arquiteto que projetou o Teatro Municipal de São Paulo. Todo mundo conhece, com o Google rápido pode ver que tem uma obra suntuosa, muito bonita. Também é o mesmo autor que projetou o Cemitério da Consolação em São Paulo e a Escola Politécnica da USP. Então é um cara que tem uma importância na história do Brasil. E aí ele fez esses projetos que seriam então distribuídos pelo Estado. Ao todo, foram 123 escolas construídas nesse mesmo projeto de início, no primeiro plano pedagógico da República. Foram 11 escolas construídas na capital, né, e 112 escolas construídas no interior. E uma delas é em Franca, e uma delas é justamente o Coronel Martins. Em linhas gerais, assim, do ponto de vista arquitetônico, o estilo é muito parecido com o estilo do Bugrá. Então, quer dizer, é uma obra num estilo eclético, ou seja, é uma obra que mistura uma série de outros estilos arquitetônicos. Segundo o relatório do próprio Condefat, a escola recebeu uma grande adesão logo no início. Então, só entre o período de 1904, que foi quando a escola foi inaugurada, mas já recebia as matrículas, até 1907, passaram pela escola 864 alunos, que para a época era muita coisa, se a gente for levar em consideração quantos habitantes Franca tinha. Embora seja inegável entender tanto a importância arquitetônica que tem o colégio, quanto a importância histórica, quer dizer, ele é um símbolo, ele é um representante do primeiro plano educacional. Então, ele tem uma conexão também direta com a história do Brasil, porque faz parte do primeiro plano da República de interiorização de instituições educacionais. Primeiro plano da República de garantir que a educação pudesse ser levada a outros lugares que não as capitais e que pudesse também ser acessível a essas pessoas, né, aos cidadãos das cidades do interior. Por essas e outras, o Colégio Coronel Martins tem uma importância muito grande para a cidade. Uma importância histórica pela relevância que ele teve em termos de garantir acesso à educação a uma parcela significativa de pessoas ao longo dos anos. Uma importância arquitetônica por ter na sua elaboração, no seu desenho, um arquiteto como Ramos de Azevedo. E uma importância histórica, para além de tudo isso, por integrar um plano educacional, o primeiro plano educacional na República. Então esses elementos dão a dimensão, faz com que a gente possa entender por que é tão relevante essa escola. E assim, só de olhar a arquitetura e só de dar uma olhada no que ela significa, onde ela está, chama atenção. Acho que conhecer um pouco da história, conhecer um pouco da cidade, sempre é algo que pode nos agregar de alguma forma. E quanto ao tombamento, é preciso dizer que ele data de 1979. E ele data de um período bem antigo se comparado aos outros patrimônios que a gente tratou aqui, porque ele é um tombamento estadual, né? Então feito pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de São Paulo. E foi tombado pelo Paulo Maluf, quando estava à frente do governo do Estado de São Paulo. O sétimo patrimônio que nós vamos tratar é o ginásio do Clube dos Bagres. Porque é interessante assim a gente pensar que tem uma relação afetiva com a história da cidade muito grande e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, é um dos patrimônios daqui, dos quais a gente tratou, que menos recebe atenção do poder público. Isso porque não dá pra gente pensar o fato de Franca ser referência no basquete, referência nacional no basquete, sem pensar nesse ginásio. Quer dizer, então pra gente entender a história do ginásio, eu vou ter que voltar um pouco e explicar a história, inclusive, de uma parte do surgimento do basquete. Dizer que já existia um cenário com atletas de qualidade no basquete em Franca é uma verdade antes do ginásio. Mas o ginásio foi quem justamente potencializou isso. Por que eu digo que já existia? Porque no Instituto Estadual Torquato Caleiro já existia um grupo de atletas que praticavam basquete sob o comando do Pedroca, que é um dos grandes treinadores, uma grande referência para a cidade e para o basquete, principalmente no Brasil.
Mas é preciso entender que o ginásio justamente nasce dessa relação com o Instituto Estadual Torquato Carleiro. Por quê? Porque conforme o basquete foi ganhando projeção na cidade, foi crescendo, a quadra onde eles jogavam lá no IETC não comportava mais, não tinha dimensões para comportar tanto a demanda de infraestrutura para receber jornais e assim por diante, assim como também não demandava para comportar pessoas mesmo, interessadas na modalidade esportiva que era o basquete na época. Foi aí então, a partir dessa compreensão de que aquela estrutura já não aguentava mais, já não suportava mais o que significava o basquete, que os alunos, os pais e os treinadores se uniram para criar uma instituição, que seria o Clube dos Bagres, que era justamente a ideia de criar um clube para que pudesse funcionar o basquete com a potência que ele poderia ter, né? Dando espaço para desenvolver esse potencial. Foi aí então, a partir da construção do Clube dos Bagres, que se pensou então em se construir também um ginásio, para que pudesse atender a essa demanda que o basquete colocava, tanto em termos de infraestrutura, quanto em termos de qualidade, até para poder receber jogos com times de fora e assim por diante, né? Então, quer dizer, foi criada uma instituição para representar a potência que o basquete tinha na época. E eu acho que a escolha do arquiteto foi muito feliz. O arquiteto que projetou o ginásio do Clube dos Bagres é o Ícaro de Castro Melo. E aí um parêntese, porque o Ícaro de Castro Melo, para além de um arquiteto incrível, ele é uma figura interessante, peculiar. Ele foi atleta, participou das Olimpíadas de Berlim de 1936 e também foi um arquiteto que teve, assim, sempre se envolveu muito com a construção e com projetos ligados ao esporte. Então, quer dizer, ele é o autor do ginásio de Ibirapuera, que foi alvo de polêmica recentemente e até de forma bem absurda não foi tombado, ficando agora na mira da privatização. Foi o arquiteto responsável pela construção e pelo projeto do estádio Mané Garrincha, em Brasília, e foi também um arquiteto responsável pela construção da sede social do Clube Pinheiros. Então, quer dizer, sempre envolvido com o esporte de alguma forma, né? E é um arquiteto muito relevante para o Brasil. Falando dele e entendendo o que isso significa, chega até a ser uma honra, porque aí esses fatores todos se unem, porque foi justamente no ginásio do Clube dos Bagres, construído e projetado pelo Ícaro de Castro Melo, que o basquete de Franca alcançaria a potência, alcançaria o patamar de referência nacional, porque foi aqui, no ginásio do Clube dos Bagres, em 1971, que o Clube dos Bagres ganhou a Taça Brasil. Era o campeonato mais relevante assim na época, um importante prêmio nacional. Então, foi isso que colocou Franca no circuito do basquete nacional. E daí a relevância e toda essa conexão do IETC para o Clube dos Bagres, o Clube dos Bagres viabiliza o ginásio e dentro desse ginásio eles são campeões nacionais. Então, assim, tem uma conexão muito grande e tem tudo a ver com a memória de Franca, que inclusive hoje, na sua bandeira, carrega a bola de basquete, né, como um dos símbolos que fizeram Franca ser o que ela é hoje. E assim, para além desse simbolismo todo que eu coloquei, também tem uma outra questão que vale a pena a gente pensar, que é com relação à questão arquitetônica do ginásio. O ginásio é um grande representante de um estilo modernista na cidade, inclusive, infelizmente, um dos poucos que restou, né? Porque a boa parte deles, como a EC, foi desfigurado, enfim. Então, assim, ele é um dos poucos edifícios com um estilo modernista que ainda está preservado, apesar de estar em situações bem complicadas e bem decadentes. Esse tombamento já é um pouquinho posterior, então ele vai acontecer lá em 2003, no dia 10 de janeiro de 2003, mas também foi tombado pelo mesmo prefeito, Gilmar Dominici. Atualmente o ginásio encontra numa situação bem complicada, largado, não recebe mais jogos, faltam recursos para o clube, inclusive para poder fazer a manutenção adequada daquele espaço, mas entendendo a dimensão que tem aquele espaço, que tem aquele ginásio, é preciso que a gente também responsabilize o poder público, porque é bonito dizer que Franca é a capital do basquete, mas não é nada bonito não preservar o espaço que fez Franca ser a capital do basquete. Acho o Pedrocão uma construção incrível, mas é preciso olhar com mais atenção e mais cuidado para o ginásio do Clube dos Bagres, porque a bem da verdade é que se a gente continuar nessa toada, a tendência é que em alguns anos ele possa sofrer alguma avaria na sua estrutura e em função disso ele possa estar comprometido. Portanto, é preciso que a gente preserve, porque é uma experiência. Garantir que ele esteja preservado, que ele esteja resguardado e restaurado, é uma experiência de poder pisar no clube, pisar no ginásio, que fez Franca se tornar a referência do basquete no Brasil. E isso é uma experiência que a gente tem que ter condição de garantir, não só que a nossa geração, mas que também as futuras gerações possam usufruir, né? É um espaço que tem total relação com a história da cidade e que, assim como os outros patrimônios, também fez Franca ser o que ela é hoje. O oitavo e último patrimônio
que nós vamos tratar é o Colégio Nossa Senhora de Lourdes. E o Colégio Nossa Senhora de Lourdes tem uma relação engraçada com uma das figuras que nós já tratamos aqui anteriormente, que é o Monsenhor Rosa. Então, quer dizer, o Monsenhor Rosa, que ajudou a viabilizar o Colégio Champagnat, cedeu sua chácara para ser instalado o Colégio Champagnat, também teria relevância na formação de uma outra instituição católica educacional, que é o Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Então, o Colégio Champagnat, que era só voltado aos homens, tinha o seu equivalente para as mulheres na época, que era o Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Então, dessa vez, tratando de um colégio católico, mas destinado às mulheres, o Monsenhor Rosa vai ter a colaboração, vai construir isso junto com as irmãs da Congregação de São José, que vão chegar aqui em 31 de outubro de 1888, lideradas pela irmã Maria Teodora. E elas juntas vão se empenhar para construir então um colégio para garantir uma formação de qualidade para as mulheres francanas. E isso vai acontecer levando em consideração que ele tem os mesmos, que ele segue princípios muito parecidos com o Colégio Champagnat. Por quê? Porque ele tinha modalidade de internato, semi-internato e externato também. E o interessante é que esse mesmo dia 31 de outubro foi o dia que ficou marcado na história como o dia da fundação do colégio. E no dia 1º de novembro, ele então seria inaugurado, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, e seria instalado então num prédio que tinha sido restaurado através de um financiamento coletivo de vários cafeicultores da região que tinham interesse então em uma instituição educacional voltada às mulheres de qualidade, mas que sobretudo fosse também uma instituição católica. Mas o colégio vai ganhar uma projeção ainda maior por conta da criação do curso normal livre. Dava titulação para que as mulheres pudessem dar aula no que hoje é o equivalente ao ensino básico, a educação básica. E isso fez com que o colégio tivesse maior projeção ainda, porque recebia alunos de várias idades, de várias faixas etárias. 79 anos mais tarde, em 1967, com a saída das irmãs da Congregação de São José de Franca, o prédio passaria a abrigar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca. E ela teria permanecido funcionando por aproximadamente 10 anos, até meados de 1977, quando ela é comprada pelo governo do estado de São Paulo, para posteriormente ser anexada à Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. Essa mudança alterou inclusive os cursos que eram oferecidos na cidade. Os cursos como Filosofia, Geografia e Letras não estariam mais disponíveis aqui. Em contrapartida, surgiria a oportunidade dos cursos de História, Serviço Social e Direito, que inclusive são cursos que existem até hoje na Unesp aqui em Franca. A Unesp funcionou nesse mesmo edifício de 77 até 2010, que foi quando ficou pronta a obra do Campus Novo, lá no Jardim Petralha, e a Unesp saiu de lá, do edifício aqui do centro do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Com a saída da Unesp do prédio do centro e a ida da Unesp para o Campus Novo, lá no Jardim Petralha, o prédio passou a ser ocupado como um posto de atendimento de um conjunto de serviços do governo estadual de São Paulo. Hoje, o prédio se encontra numa situação de abandono, uma situação muito complicada. Inclusive, recentemente, teve que ser feito um conjunto de obras de emergência, porque os estudos apontavam que a estrutura do Colégio Nossa Senhora de Lourdes estava comprometida. E isso é uma tristeza, porque parar para pensar que o Colégio Nossa Senhora de Lourdes tem a mesma relevância que o Colégio Champagnat, embora exista uma distância temporal entre um e outro, e ambos são instituições de ensino católicas, São instituições de ensino, uma voltada para os homens, no caso do Champagnat, e outra voltada para as mulheres, tem uma necessidade muito grande de se preservar. E mais do que isso, ele não tem só uma relevância para a formação das mulheres, ele tem uma relevância porque ele abrigou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que posteriormente viria a ser a Unesp, e depois ele abrigou a Unesp. Então, quer dizer, ele participou do desenvolvimento cultural e intelectual da cidade, de uma forma muito, muito marcante. Então, é também um dos patrimônios que merece atenção e que, mais do que isso, merece ter uma finalidade que faça sentido com a vida das pessoas. Ele não pode ser apenas um espaço de prestação de serviço do governo do estado. Ele pode ser um espaço muito bem utilizado pela comunidade, assim como outros patrimônios pelo Brasil são. É uma questão de se pensar. Até porque esse edifício também está tombado pelo mesmo decreto de 11 de agosto de 1997, pelo então prefeito Gilmar Dominici. E para finalizar, eu queria trazer um excerto de um livro que chama O Tempo da Memória, do Norberto Bobbio. E eu acho que ele traz uma reflexão interessante para a gente colocar na mesa com relação ao mundo em que a gente vive hoje e a importância de se preservar, a importância da memória. A gente vive num mundo onde as coisas são muito fluidas, muito efêmeras, muito passageiras. Mas a história, a memória, está sempre aí e ela é o que nos guia, é o que nos guiou até hoje e é o que vai continuar nos guiando. Essa é a nossa conexão com as gerações passadas e também com as gerações futuras.
O tempo da memória segue um caminho inverso ao tempo real. Quanto mais vivas as lembranças que vêm à tona de nossas recordações, mais remoto é o tempo em que os fatos ocorreram. Cumpre-nos saber, porém, que o resíduo ou o que logramos desencavar desse poço sem fundo é apenas uma ínfima parcela da história de nossas vidas. Nada de parar. Devemos continuar a escavar. Cada vulto, gesto, palavra ou canção que parecia perdida para sempre, uma vez reencontrada, nos ajuda a sobreviver. Portanto, quando você quiser entender o presente, se pergunte: e o passado?